Olá para você que está ligando agora, já está conosco aqui na TV Indaiá, canal 26 UHF. Obrigado pelo carinho da sua audiência. É sempre muito bom estarmos juntos para mais um programa, Papo Livre, que está no ar. E hoje aqui comigo a Analice Trubianelli, que vai conversar com a gente. Ela já esteve aqui no nosso programa, vai falar conosco mais uma vez sobre a arte-terapia e a arte-engenharia, que é um braço da arte-terapia. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Analice, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Vamos falar de novo dessa arte-terapia, que é uma modalidade de terapia que vem ganhando espaço. Verdade. É um pouco diferenciada das terapias convencionais, mas é uma coisa que ajuda muito. Então eu queria que você começasse falando dessa contribuição que a arte-terapia pode dar para as pessoas. Ok, Jair. Então, a arte-terapia, ela é um processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal em que a comunicação é feita a partir das linguagens artísticas. Então a pessoa faz um trabalho artístico e aí depois, com o arte-terapeuta, ela falando daquele trabalho, ela começa a ir falando dela. Com isso, ela exercita canais que são mais intuitivos e que não necessitam tanto do racionalismo que a linguagem verbal precisa para se estruturar, um encadeamento. Então, ela consegue já dizer algo que ela nem sabe ainda o que é. Ela faz ali um borrão, uma pintura, aquilo já fica ali passível de trato, como dizia a Anísia da Silveira, que é uma das mães da arte-terapia, e a partir daquele trabalho, falando do trabalho, aí você entra, sim, também com o racional para estruturar aquilo, e a coisa vai se construindo por um outro caminho, que inclusive é muito prazeroso. E a arte-engenharia? Como é que ela entra nesse processo? A arte-engenharia é porque a minha primeira formação é em engenharia civil. Quando eu me interessei pela arte-terapia, eu quis ver a ponte que seria possível ser construída entre essas duas áreas, né? E aí fiz todo um trabalho de pesquisa na minha pós-graduação, fundamentado tudo isso, e criei essa proposta da arte-engenharia, que na verdade é a arte-terapia, mas com um enfoque de construção e não tanto um enfoque de tratamento. Tá. A pessoa por vezes vai se desconstruir para então se reconstruir e com isso se conhecer e se autodesenvolver. A arte-terapia, a arte-engenharia, onde ela pode ser aplicada só no indivíduo ou ela pode ser aplicada numa empresa, numa instituição? Como é que funciona? Então, tanto dá para você, é muito rico de você trabalhar individualmente para a pessoa se autoconhecer e se desenvolver, e também com instituições e empresas. Inclusive é muito interessante porque existe um mito que a empresa, os executivos não vão querer mexer com arte. Só que o que está acontecendo hoje com a crise geral do país? As pessoas precisam de criatividade. Criatividade não só no sentido artístico, no sentido de criar soluções. Quanto mais difícil a situação, maior a necessidade de você criar caminhos. E a criatividade, ela vai ser promovida justamente pela integração dos dois hemisférios cerebrais que nós temos, que é o diálogo entre o racional e o intuitivo e imaginativo. Então, você levar um processo artístico para um ambiente estritamente racional, como são as empresas, você vai promover o hemisfério direito, que é o hemisfério de intuição, de imaginação, e fazendo diálogo com o hemisfério esquerdo, que é o racional, o lógico, você vai fazer esta ponte que é justamente a criatividade. Quando a gente fala em arte-terapia, pressupõe-se que a pessoa tem algum talento para a arte. É isso ou não? Pois é, isso é um mito e que justamente não precisa, e às vezes até o processo fica mais rico se a pessoa não tem nenhuma qualidade assim nenhum artística. Talento artístico. Por quê? Porque a arte ali, ela vem como uma linguagem. Então, do mesmo jeito que numa terapia verbal, numa psicoterapia tradicional, não é importante que você fale gramaticalmente, verbalmente, corretamente, na arte-terapia você não vai precisar da técnica artística para se expressar. Tá. Porque aquilo vai ficar de veículo para você se expressar e não para você apresentar um resultado estético.
E o que a pessoa faz? Qual é a arte que ela faz? Como é que ela escolhe o que ela vai fazer? Como é que é isso? São todas as linguagens artísticas, pintura, modelagem, mosaico, colagem, e assim... Tanto o próprio arte-terapeuta, ele vai selecionando a linguagem em função da demanda que aquele cliente traz, e se o próprio cliente apresenta uma afinidade, uma facilidade de expressão com uma linguagem mais do que a outra, a gente vai por ali. É sempre a partir do cliente, o processo é personalizado, o arte-terapeuta pode ter ali até uma proposta de uma linguagem artística que ele vai usar numa sessão, mas em função, às vezes, do que a pessoa traz naquele dia, do que ela fala, do que ela conta, do que ela manifesta, você muda de linguagem e passa, às vezes, em vez de fazer uma colagem, vai fazer uma pintura ou qualquer outra troca assim. Como é que funciona uma sessão? Dá um briefing para a gente aqui, como é que funciona uma sessão e como que a pessoa... porque, como eu disse, as pessoas, na maioria das vezes, não se conhece a arte-terapia com essa finalidade e aí a pessoa fica naquela, mas será que eu vou? Será que é? Será que não é? É mais ou menos como falar de marketing digital para quem está acostumado a anunciar em jornal. É verdade. Não vira, a pessoa não vai conseguir visualizar o que é até ela fazer. É verdade. Realmente as pessoas ainda conhecem pouco da arte-terapia, tem uma ideia de que a arte-terapia, o terapeuta vai ler o que o cliente, você vai fazer um desenho aí e do seu desenho eu vou destrinchar você. Não é isso. Existe linhas de arte-terapia que trabalham com a leitura da imagem, mas sempre a partir do cliente. Então, como tem essa questão realmente que as pessoas conhecem muito pouco ainda a arte-terapia, eu costumo sempre, para quem manifesta algum interesse, eu falo, olha, vai ao meu ateliê, a gente agenda um horário sem custo para você conhecer um pouco mais do que é, conhecer o espaço, ver os materiais, para daí decidir se tem vontade de fazer um processo ou não. E quanto tempo dura um processo? Depende de cada um. Depende da pessoa. São sessões de 1 hora, às vezes semanais, às vezes 2 vezes por semana ou quinzenais, depende da necessidade da pessoa. E assim, não é um processo, eu não dou alta, porque eu não estou tratando, eu estou construindo junto com a pessoa. Então, enquanto a pessoa quiser ir construindo, a gente vai fazendo as sessões indefinidamente. Não tem um projeto pronto de tantas sessões, não. Então tem gente que faz, às vezes para, depois volta por uma questão específica. É sempre focado naquela pessoa, na necessidade dela. Dá um exemplo para mim de uma coisa, de um trabalho que você fez com alguém, que a pessoa acabou se descobrindo ali de um sucesso, vamos dizer assim, um case de sucesso bem legal que você lembra agora. Olha, são assim, os cases de sucesso, eles são muito subjetivos, porque às vezes o sucesso, ele é interno, de superação da pessoa, de uma dificuldade realmente que ela tem. Eu já atendi, por exemplo, com arte-terapia, pessoa do ambiente corporativo que tinha uma dificuldade específica de se expressar em público. De apresentar os projetos, tinha muita competência, mas chegava numa reunião, tinha uma crise de ansiedade para conseguir expressar aquilo. E a gente, com a arte-terapia, a gente foi trabalhando isso e teve um resultado significativo. Assim, me ocorreu esse caso para comentar, mas tem diversos, em diversos individual, nichos. Né? É uma coisa muito pessoal, para dizer a verdade. Não agora, assim, o que eu acho assim, bem interessante é essa questão de que a arte-terapia não é só para quem gosta de arte e a criatividade não é só para quem é do ramo das artes. A criatividade é para as pessoas. Quando a gente tem pouco dinheiro para ir ao supermercado, a gente precisa ser criativo para administrar aquilo, para conseguir comprar só o que você realmente precisa. Então, a arte-terapia, ela acaba conseguindo entrar no universo de qualquer público, tanto num contexto empresarial como num contexto pessoal. É. A arte-engenharia, você disse que trabalha mais essa questão.
Como é que você elabora um projeto aí? Isso aí, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma equipe de trabalho e eu preciso fazer esse pessoal trabalhar meio mais redondo e tudo mais. A arte e engenharia se enquadraria nisso? Sim. Eu não faço diagnóstico empresarial ou organizacional, que é você ir na empresa e dizer, olha, essa empresa precisa disso, precisa daquilo. Não, isso não. Mas eu vou à empresa, aí a empresa vai me dizer a demanda. Olha, eu quero profissionais, eu quero trabalhar liderança, eu quero trabalhar integração de grupo, eu quero trabalhar proatividade, resiliência. Em função dessas competências que a empresa, que os recursos humanos da empresa está identificando que precisa ser desenvolvido, eu desenvolvo todo um projeto com técnicas de arte-terapia, arte-engenharia e monto um projeto para desenvolver aquelas competências que estão sendo demandadas pela empresa, personalizado. Eu já tenho projetos prontos para desenvolver determinadas competências, por exemplo, resiliência, criatividade, integração de equipes, escolhas e tomada de decisão, tudo isso eu já tenho workshops prontos. Mas às vezes a pessoa quer uma outra coisa, eu monto em função da necessidade que a empresa me apresenta para desenvolver naquele grupo. Para a gente dar uma fechadinha aqui, eu só queria entender uma coisa. Você falou que sua formação em engenharia civil, tá? Em que momento você descobriu a arte-terapia que você falou, puxa, é isso que eu vou fazer? Então, eu fui apresentada à arte-terapia como cliente e como uma cliente que não acreditava nisso, fui mais por, assim, curiosidade para mostrar que aquilo era besteira. E você foi numa de desacreditar. E aí realmente foi muito interessante para mim, me descortinou um outro universo e assim, que realmente fazendo a arte-terapia foi que eu pude descobrir isso. Por isso que, inclusive, eu tenho hoje um curso que é o Pinceladas, que ele justamente propõe práticas de arte-terapia para quem não conhece, para experimentar o caminho que eu fiz, que é primeiro vivencia a arte-terapia para depois estudar o que está por trás daquilo. Tá. E aí, em função disso, é que eu fui, primeiro experimentei como cliente, me encantei e aí eu fui estudar. Já teve algum caso da pessoa chegar no teu ateliê e você vê que a demanda dela era muito mais profunda do que aquilo e ter que encaminhar para um profissional? Não, essa pergunta é muito importante, porque assim, a pessoa às vezes chega com uma demanda de desenvolver uma criatividade, uma competência. Agora, a arte-terapia, então eu estou ali para um processo de desenvolvimento humano daquela pessoa, só que os limites são muito sutis. E até por a arte-terapia ser muito mobilizadora, às vezes naquele processo emergem conteúdos e necessidades que eu preciso sim de profissionais comigo. Tá. Então eu tenho profissionais para indicar, tanto psiquiatras como psicólogos, para fazer uma coisa em parceria, inclusive quando, às vezes também o contrário, tenho clientes que vêm indicados por psiquiatra e que eu só continuo fazendo o processo se essa pessoa estiver junto com o psiquiatra. Mas isso é quando é uma demanda mais terapêutica. Tá. Quando é uma demanda mais de desenvolvimento pessoal, o processo é independente. Independente desde que no seu decorrer ele não revele uma necessidade de uma assessoria, mas eu sou a primeira a indicar. É importante deixar isso bem claro, porque o que acontece? Às vezes a pessoa vai... Isso é que nem o trabalho de coach. Eu tenho alguns amigos que fazem desenvolvem essa atividade e as pessoas acabam chegando no coach achando que aquilo ali vai resolver um problema da vida dela que não é o caso. É um processo de 10, 12 semanas onde ele vai desenvolver uma determinada atividade e nesse processo muitas vezes ele percebe que aquele indivíduo precisa de uma coisa mais especializada. É verdade. E aí ele tem que encaminhar. E eu tenho até algumas pessoas que já vieram no nosso programa aqui que são psicólogas e dizem assim, a pessoa vai para um processo de coach comigo, mas no meio do caminho ela está querendo, na verdade, um psicólogo, não um coach. Exatamente. Entendeu? Daí ele falou, peraí, vamos parar, porque não é isso. Exatamente. Ou é uma coisa ou é outra. Exatamente. Vamos fazer isso, então, como psicólogo, depois a gente volta a falar do coach, porque isso. Tem que ter essa sensibilidade para não misturar canais. É uma questão ética e de responsabilidade mesmo, claro. Você perceber até onde você pode atuar, porque o objetivo seu é proporcionar ajuda para aquela pessoa, né? Maravilha. Analice, vamos deixar seu telefone de contato?
O telefone é 19996259335 e tem também o meu site que é arteengenhariamental.com. Arte Engenharia, tudo junto. Está aparecendo na sua telinha aí e você pode entrar em contato com a Analice para saber mais, para marcar aí uma aula, aí uma vivência. Um encontro, a palavra é essa, desculpe aí, mas marcar um encontro aí conhecer um pouco mais do que ela faz e ver se é aquilo que você precisa para você. Okay. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Volte outras vezes, que é um assunto que o pessoal com certeza gosta, tanto é que nós pedimos para você voltar, haja vista as pessoas que nos encontram na rua, ligam para a produção para saber mais sobre uma coisa ou outra, e o seu assunto foi um deles. Eu que agradeço, e quem sabe da próxima vez eu trago até um pouquinho de tinta para a gente pintar junto. Vai ser um prazer, vai ser muito divertido. Fazer uma entrevista por linguagem artística. Vamos lá, vai ser ótimo. Tá bom? Obrigado, Alice. Obrigada. Você aí de casa, não saia daí, daqui a pouquinho eu tenho mais um convidado aqui no nosso Papo Livre, já volto já.